Olá, você já deve ter ouvido a expressão bullying. E essa palavra vem sendo usada muito recentemente para falar da violência nas escolas. E nós recebemos a Ana Brasil, que é psicóloga da Rede Municipal de Ensino aqui de São José, para nós conversarmos sobre esse assunto. Ana, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite também. Olá. Bom, Ana, primeiramente, o que nós podemos falar para caracterizar o bullying na escola? Bom, o bullying é um fenômeno, né, que se caracteriza pela exposição continuada a violências, né, a determinada pessoa, seja criança, seja adolescente, caracterizada sobretudo pela violência física e ou a violência psicológica. Né? Então é uma exposição desse sujeito continuadamente a agressões que o humilham, que o envergonham, né, que o expõem no sentido físico, batendo, agredindo fisicamente, ou então, por exemplo, colocando coisas, etiquetas coladas, danificando seus pertences, né? Fazendo essa pessoa se parecer ainda mais vulnerável perante o grupo. E Ana, existe um cuidado dos educadores, porque a pessoa pode ter uma indisciplina e não ser caracterizado como bullying, o aluno. Claro. Tem esse cuidado? Consegue ter essa diferença? Sim, na verdade é o seguinte, a gente hoje em dia, eu percebo pelo menos na rede, né, no caso da Secretaria Municipal de Educação de São José, bastante preocupada no sentido de capacitar os seus profissionais, né, de estar realizando concursos para cada vez a gente ter mais profissionais de qualidade mesmo, frente, né, às ações da educação. Mas, claro, os especialistas e a rede de apoio dessa escola precisam ficar atentos, sim, porque a questão da indisciplina, ela, né, vem permeando ao longo do tempo a questão escolar, né, sendo manejada das formas adequadas dentro desse âmbito da escola. O que a gente precisa estar atento é se isso é uma situação pontual, né, o que gerou essa indisciplina dentro daquele contexto, se foi uma situação que se perpetua, né, se ela está relacionada a um sujeito específico ou a um grupo específico, né, da onde que ela partiu e a quem que ela se dirigiu. Né, para que a gente, conhecedores, né, enquanto educadores, de quem são esses sujeitos do espaço escolar, possamos cada vez mais estar atentos a esse contexto como um todo e poder avaliá-lo e a partir disso ter ações bem interventivas, pontuais, promovendo a educação. Sim, tu falou em grupos, nós temos como se identificar a faixa etária ou o bullying nas escolas ele está ocorrendo no primário, no segundo grau? Considerando assim, a gente tem sujeitos em desenvolvimento, são essas crianças, esses jovens, né? Claro que pela questão das modificações físicas, muitas vezes, aquele que é diferente, muitas vezes acaba sendo perseguido. Por exemplo, essa muitas vezes é uma das situações. Então, alguém que se destaca, eventualmente, até inclusive por ser um bom aluno, ou por ser muito tímido, ou por fisicamente, de repente, ser uma criança obesa, né, ou uma criança muito magra, ou alguma característica física que se destaque, né, muitas vezes acaba sendo perseguido por aqueles que, de certa maneira, condenam essa característica, né? Não só não admiram, como condenam e frente a isso, ele expõe esse sujeito a uma ação de intimidação, né? Por meio da agressão. Então, um bullying ele vai se caracterizar por essa violência imposta a esse sujeito que muitas vezes acaba se calando. Na grande maioria das vezes, ele se sente envergonhado duas vezes, né? Pelaquilo que o condenaram, né, pelas características que foram alvo dessa provocação e por não conseguir responder a essa violência. Isso dificulta o professor identificar na sala de aula que tem um aluno que está sofrendo bullying? Olha, na verdade, pode ser sim um dificultador, dependendo de como o professor, não só o professor, né, a escola não é o aluno não é do professor, ele é da escola, né, mas a família também precisa estar atenta. Então, o que a gente pode, a que sinais a gente poderia se ater, por exemplo, né, pais, educadores, de modo geral, perceber o comportamento dessa criança, desse jovem, se ele vem se modificando muito, né, se é uma criança que de repente começa a ficar mais introspectiva ou a ficar mais agressiva, se de repente começa a haver uma negativa de ir para a aula, se há uma grande diferença nas notas bruscamente,
né? Se de repente começa a se calar demais e a não querer conversar sobre determinados assuntos, sobretudo quando dizem respeito à escola, né? Então o que se sugere? Que essa família, que esse educador, né, escola como um todo, fiquem atentos, incentivem, né, a troca de experiências. A criança chegou em casa, compartilhe você, pai, né, irmão, como foi seu dia de trabalho, dia da escola, né? E pergunte como foi, participe da escola, esteja presente, né? Não só pela questão da nota, que a gente sabe que isso é muito valorizado, né? Mas não é o fundamental. A escola é um espaço de aprender a conviver, né? A educação, ela é muito além do que a gente vai aprender cientificamente. A gente aprende a conviver. Então, os professores também precisam estar atentos nas interações desse grupo. Alguém que participava mais, de repente, está fora desse grupo. Por que motivos? Por quanto tempo? Né? O que vem caracterizando, motivando essa saída de determinada criança ou adolescente de um grupo? Mas ele está num outro grupo, circulando bem? Né? Ele está no recreio participando ativamente? Ele interage? Né? Então, são alguns sinais que a gente pode estar atento, de repente, se afastou de um grupo, se não se inseriu mais nenhum, se começou a faltar sem justificativa, se começou a apresentar muitos problemas somáticos, né? Tá ficando doente direto, os pais têm que vir buscar de uma hora para outra. Não quer mais ir para aula, não quer mais ir para aula, exato. Né? Então, alguns itens a se ater para evitar a situação chegar num ponto que muitas vezes a gente vai precisar recorrer a uma instância maior do que a própria escola. Entendi. Né? E o perfil do aluno que pratica o bullying, ele também é fácil de ser identificado? A família também pode colaborar, como tu falou, no perfil de quem também sofre, né? Exato. Eu acredito que seja tão sofrível para a família do agressor, né, que muitas vezes assim, a gente vem fazendo leituras a esse respeito, sobretudo com o que a mídia hoje vem divulgando, né? A gente percebe em algumas entrevistas que eu tenho lido e assistido, sobretudo, que também é muito complicado para a família do agressor se dar conta de que o seu filho está praticando esse ato. Que o filho está fazendo, né? Aceitar e buscar a ajuda também, né, para essa família como um todo. Então a gente sugere, primeiro, que fiquem atentos ao grupo ou ao sujeito, né? A escola que conhece os alunos, que atende, ela tem mais condições de acessar essas famílias, não só da vítima como dos agressores, né, das vítimas dos agressores, mas que também a gente tenha condições de observar se também não são crianças, de certa forma, expostas a algum tipo de violência, o que muitas vezes é bastante comum. Que o agressor, de certa maneira, também seja vítima em outra instância, né? Ou não necessariamente naquele momento e não necessariamente no contexto escolar. Entendi. E isso não é uma regra geral, não quer dizer porque aquela criança agride na escola, né, é quem provoca o bullying, que em casa ela sofra maus tratos físicos, vamos pensar assim. Isso não é uma regra geral, mas muitas vezes quem agride, de certa maneira, recebeu essa agressão. Né? Como eu até falei no início, né? A palavra bullying está sendo muito usada, mas tem que também ter um cuidado, né? Porque no ambiente escolar também sempre houve essas brincadeiras, apelidos maldosos, que quando não se repetem, claro, não prejudica, mas sempre aconteceu também, né, Ana? A gente também não pode generalizar, né? O que a gente precisa ter cuidado é o seguinte, o que antes era uma agitação, muitas vezes crianças mais ativas, hoje a criança tem um comportamento que se assemelha assim, a alguma agitação maior a hiperativo. Né? Então, toda agitação é hiperatividade. Não é assim? Se a criança está triste, se o professor, né, fica triste, está deprimido. A gente precisa cuidar dos rótulos que dá. Né? Porque dependendo das características que se tenha, a gente pode ir para um lado ou para o outro. A questão é que o manejo de quem está presente continuadamente com essa criança, com esse adolescente, ele é inevitável.
né? O que a gente precisa fazer, enquanto pais e educadores, estar nos preparando continuadamente em formações, em leituras, em discussões, para poder ver qual a melhor maneira de lidar e saber diferenciar uma coisa da outra. Bom, a Ana Brasil é psicóloga da Rede Municipal de Ensino aqui de São José, que tem um programa que é o enfrentamento da violência infanto-juvenil nas escolas da rede municipal aqui do município. Qual é a proposta desse programa, Ana? Então, nós ainda não nos caracterizamos como programa, nós somos um grupo de trabalho, né? É o GT sobre a violência, que a gente denomina de maneira mais simplificada. Tá. Ele é fruto, na verdade, do estágio supervisionado em psicologia educacional, que vem acontecendo desde o ano passado na rede, né? Eu e a Edla Grisart, que é outra psicóloga educacional também na rede, temos feito esse trabalho de estágio, né? Supervisionado o trabalho de estágio, mas a partir do estágio numa das escolas, essa questão da violência, não que necessariamente tenha acontecido dentro da escola, mas que respinga, vamos assim dizer, Sim, né, dentro claro. da escola, mobilizaram algumas discussões e frente a isso a gente resolveu dar continuidade numa instância maior. Então, convidamos aos centros educacionais e CIs da rede, né? E da mesma maneira também estendemos esse convite ao Conselho Tutelar, ao CREAS, à Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, né? E até esse momento nós já realizamos 6 encontros para tratar exclusivamente desse tema, a questão da violência e como ela se configura dentro desse espaço escolar. Então a gente vem trocando ideias, identificando as instâncias e qual a função de cada uma, buscando integrar ações, né, ter um protocolo para fazer os encaminhamentos devidamente. Inicialmente a gente começou conversando sobre a questão da violência sexual. Tá. Pensamos que é mais interessante a gente tratar de uma questão de cada vez para assim melhor fazê-lo, né? Mas a gente, de certa forma, não tem como trabalhar um tipo de violência sem tratar do outro. Então, da mesma maneira, a gente não vem... Até na semana retrasada, que foi nosso último encontro, veio muito essa questão do bullying novamente, frente ao que vem acontecendo e a mídia divulgando, né? Sim. Vamos tratar só do bullying também? Sim, olha, o bullying, o que caracteriza? A violência física, a violência psicológica, e essas a gente está tratando. A gente não pode tratar exclusivamente do bullying, mas a gente vai tratar, sim, da violência física, da psicológica, da sexual, né? Então, é o que a gente vem fazendo, né? Fica o convite a todos que possam comparecer e se representar enquanto instituições, né, que tenham interesse. A gente tem um cronograma já previsto para o ano de 2011, né, com representatividade, pelo menos um funcionário, a gente está pedindo, né, um educador de cada instituição de ensino da rede, que se identifique sobretudo com um tema. Por quê? Porque nós gostaríamos que cada local desse tivesse uma pessoa como referência para tratar da questão da violência inicialmente no momento em que é identificado. Por quê? Porque quando não há um manejo adequado de uma situação de violência que venha repercutir no espaço escolar, não necessariamente que tenha acontecido lá dentro, né? Vamos pensar uma criança que sofreu violência fora do espaço escolar e que de repente venha para dentro da escola chorando muito, né? Ou com alguma marca de agressão física. Como abordar essa criança? Dependendo de cada pessoa, pode fazer de uma maneira diferenciada, né? E às vezes essa maneira, quando não bem mediada, acaba expondo a mais uma violência. Então, o que nós gostaríamos? Se cada escola tivesse pelo menos nosso desejo seria que 2, né, profissionais, a gente poderia recorrer a ele para manejar inicialmente a situação e ver com os demais profissionais os desdobramentos seguintes. Então esse projeto ele vem também para melhorar o atendimento dos educadores nessas situações com a criança dentro da escola. Isso. O que poderia melhorar mais ainda? Dentro do GT? Isso, que vocês estão buscando melhorar já esse serviço, né? Atendimento. Eu vou até extrapolar um pouco além do GT, então, tá? Dentro da rede hoje, eu gostaria de colocar, que eu acho que é uma iniciativa bem interessante, a gente vem tendo o grupo que se denomina Escola para Pais, mas ele tem outro nome, Acolher para Educar, perdão. Não tem problema. Tá. Mas é popularmente conhecido como Escola para Pais. Tá. Né? Tocado pela Janaína Risse, pela Kerry.
é um trabalho bastante rico que, primeiramente, já traz a comunidade para a escola. Que é muito importante, né? Escola, que é muito importante. Fundamental. Eu acho que isso precisa ser dito, porque é uma iniciativa bastante rica que vem envolvendo escola e comunidade, né? O próprio GT também já convidou a comunidade a participar e abre novamente esse convite, né? Então, é a iniciativa nossa que essa articulação seja além da escola, como a gente já vem buscando fazer.